Renan Santos é entrevistado no Morning Show mais uma vez e vamos lá, eu vou trazer os pontos importantes que você precisa saber dessa entrevista aqui. Deixei na velocidade 1.15 e vambora. Aí é outra história que precisa ser conversada, né? O que você falaria? Como é que você se posicionaria com relação a tudo isso? Comando Vermelho e PCC são organizações criminosas ou não? Não, porque eles são... Terroristas, né? Terroristas, me desculpe. Cara, a gente pode fazer uma equiparação ao terror. Eu gosto de falar nos termos do direito penal do inimigo, que é tratar ele como inimigo, como um ente anômalo. Então, pra você, tá tudo certo. Sim, tá tudo certo no sentido de que é uma... Flávio, o amigo Flávio ajudou, então. Não, de forma alguma. Primeiro que não foi o Flávio que tem mérito nisso, e segundo que isso não vai alterar o combate ao crime organizado de maneira substancial no Brasil. A gente pode ter, por exemplo, uma cooperação para pegar a lavagem de dinheiro oriunda das exportações de droga do PCC que vão para fora. Isso acontece. Agora, para pegar essas facções, nós vamos ter que utilizar as polícias do Brasil, a gente vai ter que usar o COAF no Brasil, a gente vai ter que usar a BIM, vamos ter que usar a Polícia Federal. É o aparato brasileiro que vai fazer isso. O problema, e é isso que irrita, é que as pessoas estão a fim de ouvir historinha, conto da carochinha. Então, olha só, o Trump vai vir resolver. Aí as pessoas imaginam o quê? Que o Trump vai vir com uns aviões, vão bombardear a Rocinha? Que conversa mole. Essa simplificação burra que engana as pessoas. E as pessoas são levadas, erro e acho pronto, o Trump vai me salvar. Não vai salvar. Não vai salvar. Ainda mais um Flávio Bolsonaro que anda com gente do Comando Vermelho. Ele anda com esses caras. O Bacelar, que era parceiro dele, é do Comando Vermelho. Cara, você achar que Estados Unidos vai vir aqui resolver o problema da segurança pública do Brasil é no mínimo infantil. É como se sua casa estivesse pegando fogo e aí seu vizinho compra um extintor e você começa a comemorar. Nossa, meu vizinho comprou um extintor, graças a Deus. É você não ter estudado o ano inteiro e querer copiar a prova do seu amigo achando que vai resolver seu problema. Cara, beleza, você pode até tirar uma nota melhor ali. Pô, beleza, tirei uma nota melhor. Mas, cara, você vai continuar sendo burro, incompetente. Você ainda não vai conseguir fazer uma prova se te passarem agora. Uma prova numa sala isolada. Você ainda não vai conseguir, você não aprendeu, você não sabe o que você tem que fazer. Já é infantil achar que os Estados Unidos vai entrar aqui no Brasil pra capturar os líderes ali do PCC e do Comando Vermelho. E ainda assim, mesmo se ele viesse aqui e capturasse esses caras, o problema não ia ser resolvido. Ia continuar a mesma droga. Sabe por quê? Porque outra pessoa vai entrar. Os Estados Unidos podem vir aqui e, cara, dizimar o PCC e o CV. Um mês depois vai estar o mesmo lixo, cara. Por quê? Porque a gente não resolveu o problema aqui mesmo, entende? Agora eles vão falar sobre o esquema do Banco Master e o Flávio estar envolvido e essa parte tá bem legal. Acompanha aqui comigo. Tem envolvido nisso também, já que a ONG presta serviços, né, para a prefeitura e também presta serviço ao filme, ao maior orçamento da história do cinema brasileiro, alvo de suspeitas de desvios de recursos públicos. Vamos ouvir o que disse o prefeito. Ela não pode? Qual o problema? Qual o problema? Aí, gente, vamos ser realistas aqui. Se a questão é política, se eventualmente a questão é política, eu acho que é um erro grave. Eu acho que é um desrespeito à democracia. Se a questão é política, se por acaso for uma questão política. Se estão fazendo isso por conta do filme, aí eu acho grave. Aí eu acho que precisa ter um outro tipo de apuração. Aí é uma conotação, se por acaso tem, aí é uma conotação política partidária. Não, lógico que não. Então o problema é o filme. Não, então tá ótimo. Eu tô recebendo aqui de uma imprensa que eu respeito uma preocupação com o filme do Bolsonaro. Do Lula não tem preocupação? Do Lula, sempre é isso, né, velho? Fala do Bolsonaro, o outro fala do Lula. Fala do Lula, o cara fala do Bolsonaro. Eita, maravilha, né? Aí que tá o negócio, que misturou tudo, gente. Cara. Virou um balaio de gato, um quiprocó e um sururu. Um sururu, fala. Patético, resposta patética. Assim, não é uma resposta séria. Aliás, eu fico assustado. Olha, cara, sabe o que é bacana nisso? É porque o Renan, na eleição pra prefeitura foi em 2024, né? Eles apoiaram o Ricardo Nunes no segundo turno, né? Também era contra Guilherme Boulos, né? Enfim. E ele tá falando agora. Depois de apoiar o cara, ele ainda tá falando. Foi ridículo isso que ele fez agora. Sabe? Tipo, não tem aquele rabo preso, não é? Veja bem, sabe? O Ricardo Nunes, veja, ele tem uma opinião divergente da nossa. Não, é tipo assim, foi patético, foi ridículo o que ele falou. Acabou, ponto final, mano. Tá vendo? Tá vendo a diferença, velho? Enfim, vamos continuar aqui. Como esses caras se tornam prefeitos. O Flávio quer ser presidente, não consegue fazer uma Tem coletiva mais de gente imprensa. falando, porque não foi o único a falar sobre isso, não. Tem gente dizendo que é uma Cortou o Renan. Repara. perseguição. Pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro visitou o Mercado Central lá de BH. Bom também, muito bom. Sobre a operação que mirou o filme da ONG, também da produtora do filme. Ele disse que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que não quer acreditar que eles estão sendo vítimas, mais uma vez, de uma pescaria probatória, de uma perseguição. Disse assim... Tadinho do Flávio. Ai, Flávio, tadinho, você tá sendo perseguido, Flávio. Tá muito difícil pra você, né, meu? Pegar milhões. Ai, Flávio, que difícil. Eu simpatizo tanto com a sua dor. E Flávio Bolsonaro. Entendeu, Renan?
Não entendeu. Agora. Vou falar Por de que eu não novo. entendi? Eu não cara. consigo terminar um raciocínio, sempre me interrompe. Toma, cavalo. Mas não faz. Mago, você tá no sofá, meu amigo. Hoje é o sofá das interrupções. Pergunta, enfim. Essa aqui O sofá é quente. É pinga-pinga. Tem que ser rápido, né? Fazer. Primeiro que aí não falou mais nada. Vai Tem que ser fazer rápido, né, Renan? Ô, Renan, tem que ser rápido. Fala rápido aí, velho. Fala rápido. Vou fazer uma greve de Se ferrar, né? silêncio. Bom, você não consegue. Pô, posso falar? É melhor fazer greve de silêncio do que dessas coletivas que o Flávio e o Essas Luiz estão pessoas dando. deveriam fazer uma greve de silêncio que talvez fosse Pelo melhor amor para de suas Deus. respectivas campanhas. de jazz, né? Porque a do Flávio, Não tem, pelo eu tô amor meio de sem Deus. horário. Não, a do Ricardo Nunes, deixa aliviar público pra falar isso. Porque o negócio é correndo. Por exemplo, agora nós temos que ir para Paris. A gente estava em São Paulo, vamos para Paris. Vamos Rolou lá. de É o rolou. seguinte, você não conseguiu entender, você que está acompanhando, a gente não conseguiu entender como que uma produtora, assim como disse o Renan, que trabalha Ridículo, com apenas. ações sociais e educação. Apenas ridículo. Agora eles vão falar sobre a mulher que caiu no bueiro e com todo respeito, ela tá bem, ela sobreviveu, né? Mas eu não sei se você viu, então eu quero mostrar pra você, porque é uma cena um tanto quanto engraçada, quanto cômica, né? Ela sobreviveu, tá tudo bem, tudo de bom pra ela, né? Espero que a recuperação dela seja rápida, mas é uma cena Tudo engraçada, captado, não tem como registrado negar que é uma cena engraçada. Eu por vou até câmera. baixar aqui o som. Olha ela caindo aqui no bueiro. Olha aqui ela caindo, olha, o bueiro simplesmente engole. Olha, meu Deus, olha, a tampa até fecha. Desculpa, velho. Mas pra mim é um pouco engraçado a situação. Mas tá tudo bem, ela tá bem. E agora a gente vai falar um pouco sobre a criminalidade, né? Renan Santos, no caso, Fui vai eu, viu, falar. Fernando? Foi a minha patroa, foi a esposa, dona Raquel. vai falar da patroa A dele, que não tampa interessa. subiu. Seguimos por aqui no nosso sofá. Que situação, imagina, Renan. Essa questão está muito ligada também, você vê, o bueiro estava solto porque ali tem uma base ali de cobre, é o roubo, é o pequeno. O que faz o rato é o buraco, né? Essa questão da criminalidade, ela está muito mais emaranhada na nossa vida do que a gente pode achar, do que a gente pode imaginar. O Brasil precisa de um banho de lei e ordem, mas é muito difícil falar isso num momento em que, sei lá, você vai ver a propaganda oficial que fazem da Copa do Mundo aqui no Brasil, é sempre a coisa ligada ao universo da favela, ao universo de um Brasil meio que nunca saiu da infância, um Brasil sempre brincalhão. Não adianta a gente falar só que vai pegar crime organizado, vão pegar ONGs e empresas ligadas à lavagem de dinheiro do crime organizado, se você não falar também do pequeno crime. Porque a cultura de leniência com o crime se dá em todos os termos. Está no cara com a caixinha de som alta dentro do ônibus, está no cara que privatiza uma praia e não deixa você sentar numa cadeira de praia porque ele é dono daquela área, se dá no ladrão do fio de cobre, se dá no pichador, se dá na pessoa que joga o lixo na rua, se dá no cara que faz um pancadão num bairro e as pessoas não conseguem dormir. A gente precisa de um choque de lei e ordem. E é muito bizarro, porque os brasileiros gostam de falar, não, a gente é muito espontâneo, é muito verdadeiro. Eu não quero essa espontaneidade. Acho que ninguém natural quer uma espontaneidade. As pessoas, quando vão embora do Brasil, elogiam assim, olha, as ruas são limpas e são silenciosas. Só que a gente fica o tempo todo, e é uma baita hipocrisia nossa enquanto povo, não, mas aqui a gente é barulhento, a gente é espontâneo. Vamos ter que brecar essa espontaneidade. Isso se reflete nessas pequenas coisas que a gente viu. É a leniência com o pequeno furto, a leniência com a malandragem, a leniência com a apropriação das praças para o morador de rua. A gente tem um espírito muito leniente. Esse espírito precisa ser quebrado. A gente precisa virar um país de lei e ordem. Ontem a gente falou aqui com o Kim sobre o aumento. Cara, é um negócio assim, as pessoas querem bandido na cadeia, então você quer, cara, eu quero que bandido seja preso, eu quero que traficante, cara, venha, que vai em confronto com a polícia, ele seja abatido, eu quero tudo isso, só que você também quer respeitar o outro, por exemplo, você quer não ter que usar a caixinha de som no ônibus, é claro, isso quase ninguém faz, mas outro exemplo, é uma coisa que demonstra como o brasileiro não tá nem aí pro próximo. Sempre que você vai entrar no elevador, ou no metrô, assim, no vagão do metrô, sempre a prioridade é sempre de quem tá saindo. Então você vai entrar no elevador, geralmente o que eu faço, por exemplo, eu espero a pessoa sair, né, já fico preparado pra quando o elevador chegar, não tá de frente, assim, pra porta do elevador, já fico meio de lateral, espero a pessoa sair, e aí eu entro. Aqui no Brasil não é assim. As pessoas chegam no elevador, a pessoa, ela tá assim, ó, aqui é a porta do elevador, tá? Aqui, ó, aqui na minha frente é a porta do elevador. A pessoa tá aqui, ó, assim, ó. Aí chega, aí você tá dentro do elevador, você quer sair, aí a pessoa, aí sim ela percebe que você quer sair, aí às vezes ela te dá espaço pra você sair, às vezes não, às vezes ela fica meio parada ali e você que se ferre. Então o Brasil, ele tem muito isso, ele não tá preocupado com o próximo, entendeu? É claro, às vezes você não tá, às vezes você não vai, pô, às vezes eu vou ficar na frente do elevador e, pô, só depois me ligar, caramba, eu tinha que ter ficado de lado aqui, né, pra pessoa já sair, né, já esperar por isso. Só que é isso que é o Brasil, entendeu? A pessoa, ela não tá nem pensando que quando o elevador chegar, ela vai ter, pode ser que tenha, não é necessariamente vai ter, mas pode ser que tenha alguém e ela vai ter que sair, vai dar espaço, ela não tá preocupada com isso, entendeu? É um pouco da nossa cultura, velho. A pessoa,
ela não tá preocupada com o próximo, ela tá só preocupada com ela tá sempre pensando nela, nas coisas dela, não sei. É isso, cara, é um povo, essa espontaneidade também vem de um certo egoísmo, velho. Então, você querer bandido preso, bandido na cadeia, traficante de droga se ferrando, dono de morro se ferrando, é ok, é legal, é válido. Só que também você tá disposto a fazer as outras coisas, né? Ficar evitando falar alto depois das 10 horas, né? Não ficar incomodando o outro com seu barulho, pensar um pouco mais no próximo, por exemplo, essa questão que eu falei do elevador. Essas coisas também fazem parte, você também pensa nelas? Ou não, eu só quero que o bandido vá na cadeia, o que beleza, tá certo, mas eu quero continuar com a minha espontaneidade, né? Colocar caixinha de som lá no busão, eu vou na praia, eu ponho o meu sonzão, porque sim, tá todo mundo na praia, tá todo mundo se divertindo, sabe? Isso também vai ter que ser adaptável. As pessoas também vão ter que se adaptar com isso. E aí é muito fácil você querer o bandido se ferrando, e aí você também não ter que ser um pouquinho mais educado, cumprir, seguir algumas regras, né? É óbvio que não vai ter a mesma punição. Uma pessoa que põe uma caixinha de som na praia, ela tem que levar uma multa. Se ela ficar insistindo, aí talvez ela vá ser levada à prisão, mas cara, alguma punição, alguma coisa ela tem que ter, ou ser retirada da praia. E vamos continuar aqui com o Renan Santos. Das penas para furtos que são considerados menores, como por exemplo, menores entre aspas, o celular. Antes, roubar um celular seria como roubar um tênis, roubar uma blusa, uma roupa no quintal, num varal de casa. Hoje é a extensão da vida, né? O ladrão de galinha, né? Hoje não é bem assim. A gente falou de milhões que são movimentados por essa cadeia aí de roubo de celulares. É mais ou menos isso, né, Renan? Assim, é um pouco pior, porque a gente tem uma cultura no Brasil de baixa confiança. A gente é uma das sociedades em que as pessoas menos confiam umas nas outras no mundo. E a sociedade de baixa confiança, ela se expressa de muitas maneiras. Dentre elas, você não respeitar o espaço público. Não respeitar também o espaço privado. Por exemplo, você tá num ônibus, eu posso sentar do lado de você, aí eu boto uma música alta. Eu tô desrespeitando a tua individualidade ali. Nós, brasileiros, como você vai reclamar até... Pô, mas que cara é reclamão? Mas nós temos que ser... Esse apresentador aí, ele tá de sacanagem. Olha a besteira que ele falou, né, velho? Meu, o cara reclamando. Então, beleza, eu vou sentar do seu lado ali, colocar uma caixinha de som, tocando um funkão estralando pra eu ver se ele não ficar pé da vida. Ele vai contar... Sim, ó, né? Se liga a que gente ele vai quer ser falar. chato agora. A gente quis ser bacana, muito simpático por muito tempo. Sim. A gente criou uma cultura de leniência. E desculpa interromper de novo, mas esse é a minha maior preocupação, entendeu? Todo mundo que é bandido na cadeia, todo mundo que é dono de morro se ferrando, todo mundo quer isso. Agora, cara, as coisas mais chatas, será que o brasileiro tá disposto a cumprir? Quando aquela malandragem, assim, não vai mais ser tão bem vista, ou ela vai ser punida, aí eles não vão querer tanto assim, entendeu? Ah, eu só quero bandido preso, eu quero continuar fazendo minha malandragenzinha aqui. Aí é que eu acho que as coisas não vão ser tão fáceis assim, sabe? É claro que tem solução, mas eu acho que é uma coisa que o brasileiro vai ser mais relutante pra aceitar, pra conseguir colocar na cabecinha dele, entende? E agora a gente tá pagando o preço disso. Isso se expressa no crime organizado. No fundo, aquela teoria da janela quebrada é muito sobre isso. Você começa a ficar tão leniente com o erro, com um pequeno crime ao teu redor, que você começa a participar daquilo de alguma maneira. Olha, numa ocasião eu estava num trem pela Europa e estava um vagão, aqueles vagões que você vai lá para ver a paisagem, que o teto é aberto e de vidro, e eu estava numa ponta, tinha só um senhor na outra ponta. Eu estava ali sozinho, olhando, o cara atravessou o vagão inteiro, eu estava olhando o celular. Ele falou, please, você pode abaixar o celular? Nem alto estava, Renan. Desde então, eu nunca fico com o celular alto em qualquer lugar, no Brasil ou no mundo. Cara, precisou o cara vir até você pra você perceber isso? Tudo bem, tem gente que só aprende assim, mas pelo amor de Deus, né, velho? Na Europa, velho, isso aí é uma falta de respeito absurda, imagino eu. No Japão eu tenho certeza. No Japão você não vai fazer isso. Porque, cara, você vai ser mal visto pro resto da sua vida, cara. Uma falta de educação tremenda. Esses dias na academia, eu tava na academia, o cara não tem som na minha academia. Ele chegou e ligou o celular dele e colocou um funkão. Colocou um funkão no celular dele, mano. Pô, pelo amor de Deus, tem vezes que eu entro no elevador, aí tá a pessoa tá aqui, tá mexendo no celular dela e ela tá, sei lá, ouvindo TikTok, ouvindo. Só que ela não abaixa o som pra ela ouvir o TikTok dela. Ela continua ouvindo. Eu estou no mesmo ambiente que você. Será que você pode abaixar, me respeitar também? Cara, isso é básico de convivência, velho. Não é porque você tá ouvindo uma coisa que eu quero ouvir também. Estava incomodando, ele se sentiu no direito de ir lá e falar, ô, meu amigo, abaixa o celular. Você não pode fazer isso na praia. Vai fazer isso na praia aqui no Brasil. Pois é. Não, as caixas de som, quem vai pra praia e vê assim, um sujeito leva uma caixa de som gigantesca e coloca do teu lado. Tá proibido agora isso. Em alguns lugares. Mas isso tinha que ter uma lei federal, tem que ser proibido em todos os lugares. Porque a gente incentiva o brasileiro a ter um comportamento antissocial. E isso termina redundando também em impunidade e criminalidade. Vamos falar de um comportamento social. Vamos falar do sonho de qualquer pessoa, que é acordar bem, acordar sem... Olha lá, vai falar da propaganda do magnésio aqui dele. É isso, eu vou deixar a entrevista completa aqui embaixo, caso você queira assistir. Um forte abraço, deixa o like, se inscreve aqui no canal, hein, mano. Me ajuda aí, tamo junto, forte abraço, falou!